eu ouço muitas pessoas falarem sobre alinhar interesses dos executivos com os dos acionistas. E aí, quando eu escuto a explicação, parece que a maioria das pessoas acha que o interesse do acionista é fazer a empresa crescer, gerar resultados, penetrar no mercado, controlar custos, dar lucro, não fazer dívidas. Você acredita nisso? Ué, mas não são esses os interesses? Às vezes eu fico me perguntando, será que as pessoas entendem de fato qual que é a agenda real de um acionista ou de um investidor? E por isso, resolvi soltar um vídeo para vocês. Gente, é claro que o acionista quer que a empresa cresça, lucre e performe, mas isso, para ele, é meio, não é fim. Pensa comigo, se o acionista não trabalha na empresa e não tem prolabore, de onde vem o dinheiro dele? Eu vou te explicar, direto ao ponto. Existem duas formas de um acionista ganhar dinheiro. Ou é por meio dos dividendos, ou por meio do equity. Vamos explicar o que é cada um deles? Dividendos são a parte do lucro líquido que a empresa decide distribuir para os seus acionistas. Imagina, a empresa gera receita, tira os custos, as despesas gerais, administrativas, aí dá o EBITDA, que é o lucro operacional. Depois tem despesa de amortização, depreciação, que eu nem vou explicar aqui porque é outro tema. Tem também despesa e receita financeira, que a empresa tem aquele dinheiro parado, né? Às vezes ela investe, às vezes ela tem que pagar os juros que tem que pagar. E aí vem a taxação final, que são os impostos, né? Que giram em torno de 34%, que é o IRPJ e o CSLL. O que sobra na última linha é o que chamamos de lucro líquido. E o destino natural desse lucro líquido é ir para o caixa da empresa. Só que se o caixa da empresa já está saudável, não tem necessidade de utilizá-lo ali, de juntar mais para fazer grandes investimentos, a empresa pode optar em distribuir ele ou parte dele para os seus acionistas. E cada um, geralmente, recebe proporcional à sua participação no quadro societário da empresa. Essa distribuição de valor é o que chamamos de dividendos. E isso talvez você já deva ter ouvido aí no mercado de ações. Tem até o Luiz Barsi, né, que ele é super famoso por ter uma estratégia voltada para investir em empresas e receber dividendos. Nada mais é do que a empresa ela tem aquele caixa, ela não pretende fazer grandes investimentos para crescer, ela vai lá e distribui um pedacinho para os seus acionistas. E os acionistas de bolsa também entram nessa conta. E aí vem a outra forma do acionista ganhar dinheiro, que é a valorização do seu equity, que é basicamente o acionista vender a sua participação, que é um ativo que está no seu nome, por um valor considerável. Se falarmos de investidor, por exemplo, que não fundou a empresa, ele entrou depois comprando as ações, obviamente que a ideia é que ele consiga vender a sua participação na saída com maior valor do que quando ele comprou. Se você entender esses dois formatos e conseguir correlacionar com suas propostas em remuneração, pode ter certeza que você vai ser ouvido por todos na companhia, até mesmo os donos. Mas sabe o que é mais curioso? Esse tal jogo do equity, ele não é claro nem para muitos donos de empresa, principalmente aqueles que são fundadores, que queriam montar uma empresa para criar o seu próprio emprego, deixar um legado, ou até mesmo aqueles que herdaram um negócio familiar. Eu já prestei várias consultorias que o dono da empresa vivia no automático, mergulhado na operação, focado em gerar lucro, distribuir dividendos, e não tem nada de errado com isso. Mas quando eu trouxe essa reflexão de pensar também em equity, valorização da empresa, o impacto foi tão grande, né? Fez aquele boom, que o dono, ele falou que só aquela conversa já tinha pagado todo o projeto que eles tinham contratado da Core Consultoria. Olha que legal, para vocês terem uma ideia de como isso não é papo de vendedor, tem um vídeo do Flávio Augusto em que ele mesmo disse que levou 13 anos empreendendo para entender o tal do jogo do equity, e que isso foi o que o fez sair da riqueza para uma super riqueza. Hoje ele é um dos poucos bilionários do nosso país. Geralmente, o componente de remuneração que tem mais a ver com esse tipo de alinhamento é o ILP,
o incentivo de longo prazo. Porque esse tipo de estratégia e jornada não é transformada da água para o vinho, em um ano, por exemplo. Por isso, eu costumo dizer, o profissional que domina ILP é o mais completo do mercado de remuneração. E não é só pelo conhecimento técnico sobre o plano, mas sim pelo nível de conversa que ele precisa conduzir, um nível estratégico, de visão de dono, de investidor. E aí vem a pergunta: se a empresa está jogando o jogo do equity, ela precisa se valorizar. Existe alguma fórmula mágica que define o valuation da empresa? Não. Depende da percepção e avaliação dos potenciais investidores. Então, qual que é o meu impacto por meio da remuneração nisso tudo? Obviamente que selecionando os indicadores financeiros que valorizam a empresa na visão dos investidores. Só que isso não é simples, porque esses indicadores podem variar por setor. Se você pegar indústria, varejo, tech, cada uma tem suas métricas principais. E isso sem falar no tipo de empresa. Por exemplo, se for uma empresa de capital aberto, o que faz valorizar são os investidores de mercado comprarem as ações e ficarem com elas em sua posse o máximo de tempo possível. Você entende quais são os indicadores que esses investidores analisam para tomar esse tipo de decisão? Aqui, você tem que entender, inclusive, quais investidores de mercado que estamos falando. Com certeza, não é aquele que faz o day trade, swing trade, né, que vai vender a ação no mesmo dia ou no dia seguinte. Geralmente, estamos falando dos investidores fundamentalistas. Então, nesse cenário, por exemplo, para agregar valor de verdade para a empresa, você pode estudar até mesmo esse tipo de estratégia de investimento financeiro. Agora, se for uma empresa de capital fechado, por exemplo, você tem que entender quais são os indicadores que as principais venture capitals, as private equities, analisam nesse tipo de transação. Por exemplo, tem uma máxima dos investidores que chama a regra dos 40, que diz que para a empresa demonstrar valor para os investidores, ela precisa apresentar, na soma do percentual de crescimento anual do lucro, mais o percentual da margem de lucro que ela está no ano, a soma desses dois percentuais tem que dar acima de 40%. Isso aumenta o múltiplo que a empresa vai ser avaliada, aumenta o seu valor de mercado. Então olha que legal, se você entender como os investidores pensam, você pode usar isso para aumentar a probabilidade da sua empresa se valorizar, ajustando a sua estratégia de remuneração com base nesses drivers. Imaginem um investidor chegar para analisar a empresa e ver que todos os executivos possuem uma remuneração alinhada exatamente ao indicador que ele valoriza. Só esse fato já passa uma segurança e uma diferenciação da empresa que ele já olha com outros olhos. Só esse alinhamento eu acredito que pode sim valorizar a empresa. Olha como remuneração pode ser estratégica, gente. É só a gente saber o que colocar e depois como comunicar. E por fim, se vocês tiverem uma empresa de dono, que ele não possui um intuito ou planos naquele momento de vender a empresa para ganhar dinheiro via equity, ou seja, se a agenda dele realmente for ganhar via dividendos, daí você precisa entender qual a estrutura financeira ideal para a empresa conseguir distribuir dividendos de forma saudável. Claro que o primeiro indicador pode ser gerar lucro líquido relevante para sobrar dinheiro, mas também tem que entender a saúde do caixa, se a empresa não está em uma situação que tem que usar o caixa para pagar algum tipo de dívida, se ela está com uma boa utilização do capital. E aí que vem uns ROIC da vida, né, para demonstrar isso, por exemplo. E aqui vai uma constatação triste, de certa forma. Apesar de ser por isso que tantas empresas me procuram para desenhar os planos para elas, pouquíssimos profissionais de remuneração dominam esse raciocínio financeiro para fazer contribuições desse nível para suas empresas. Tampouco profissionais de consultorias. Essa é a verdade. É raro esse tipo de conhecimento. Daí o que acontece? Chega o povo ali, vai com um projeto feito por consultoria, sugerindo que o indicador de incentivo de longo prazo seja atingir a meta do EBITDA, que por acaso também está no plano de PLR, no bônus anual, mas dizendo ali que é para garantir uma consistência do atingimento do indicador ao longo dos anos. Short long story, o acionista reprova o plano, porque sente que está pagando 2 vezes pelo mesmo resultado. E ele tem razão. Se o executivo tem EBITDA na sua PLR,
e ele vai ter uma meta clara a cada ano sobre esse indicador, ele já vai fazer de tudo para maximizar o lucro operacional. Não muda muita coisa no comportamento dele, de fato, incluir isso no ILP também, e nem na visão dos investidores. Agora, existem formas, por exemplo, de apurar o próprio EBITDA que você consegue demonstrar de fato a valorização da empresa e brilhar os olhos dos investidores de uma maneira diferente. Mas esse é segredo. Eu vou deixar para um próximo vídeo ou para quem pedir informação nos comentários e curtir esse vídeo também. Então aproveita, já deixa o seu like, comenta e se inscreva para acompanhar as próximas conversas. Beleza? Tchau, tchau!